Queria chamar agora a nossa segunda convidada, ela que vai falar sobre momentos de pressão, gestão de pessoas e inteligência emocional em cenários extremos. Ela aí, né, tem uma consultoria, Galute de Desenvolvimento Humano. Camila, vem para cá, um prazer enorme. Uma salva de palmas, pessoal. Já bem-vinda, Camila. Uma ótima palestra, viu? Acho que tá. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? Um prazer gigante. É um grande desafio, né, falar sobre gestão de pessoas num cenário cada vez mais não linear, conturbado, né, vamos dizer assim, em que requer a conexão com o que a gente viu anteriormente aqui na palestra, inteligência emocional. E, sem dúvida, é um desafio de qualquer área, qualquer setor, qualquer segmento. Ok? Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Camila Galute, eu faço, né, aqui parte fundadora da Galute Desenvolvimento. Há anos aqui, apaixonada pelo mundo acadêmico. Percebi também que, para compartilhar, a gente pode não só estar no mundo acadêmico, mas também no mundo corporativo, e assim eu me desenvolvi. E gestão de pessoas não é algo só da prática do RH, que todo mundo fala, deixa isso com o RH, não é mesmo? Não, muito pelo contrário, tá? Toda a minha vivência e a minha experiência foi voltada para outras áreas que não a vertical do RH. Então, o olhar por pessoas, o olhar por maiores potencialidades que vêm aqui de resultados, sem dúvida, foi aqui o meu ponto, e é meu ponto de desenvolvimento e de aprimoramento, de conhecer mais sobre. Tá? Então, falando um pouquinho aqui para vocês, hoje, além, né, da Galute Desenvolvimento, que eu trabalho com palestras e treinamentos em companies, e estou aqui na casa da Live e Execom há 10 anos, então vocês me encontram por lá, certamente. Mas, além disso, eu brinco, né? Além de dar aula, você também trabalha, Camila? Sim! Sim, e muito. Atualmente eu faço a direção, tá? de gestão de projetos, especificamente, voltado à energia solar. Então, são construções aqui de usinas solares. É um mercado que é exponencial, de muitos desafios, de muito stress test, e que requer aqui um novo olhar para a gestão quando a gente fala em termos de pessoas. Mas Camila, você é formada em engenharia? Não, não sou formada em engenharia, mas estou lá gerindo mais ou menos aqui de forma, né, indireta, quase 100 pessoas, né, que fazem a mágica acontecer ali na construção dessas usinas, mas o diferencial está efetivamente na gestão, principalmente de pessoas, de negócios, né, de tomadas de decisões, que a gente vai explorar aqui um pouquinho. Tá? Então, falando um pouquinho sobre minha formação, inicialmente na raiz ali, né, formada em letras, pós em comunicação e neurolinguística, alguns cursos, né, voltados à gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de negócios, e o que a gente mais precisa atualmente se preocupar, vamos dizer assim, é a sustentabilidade dos nossos negócios e das nossas pessoas. Portanto, tenho me aprofundado um pouquinho no tema de ESG, tá bom? Então, essa é um pouco da minha trajetória, tá? E que eu sempre primei por questões aqui mais práticas. Então, tudo aquilo que eu vou trazer aqui para vocês são necessariamente situações que eu já vivenciei e que eu, de fato, acredito que, na prática, a gente consegue transformar. Ok? E aí, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês hoje é: quais são os desafios, eu não vou nem dizer de uma liderança moderna, mas vou dizer de uma liderança atual? O que vocês acham? Deixa eu pedir ajuda aqui para vocês. Qualquer desafio que você imagina, o que passa aqui pela sua cabeça?
Ó, é assim que a gente faz, tá? Ao vivo mesmo. Lidar com gerações diferentes. Com certeza, lidar com gerações. Eu ia falar isso, maturidade corporativa, né? Tem tudo a ver. Olha lá, maturidade corporativa, o que mais? E aí? Difícil. Mas tem muitos desafios que a gente pode encontrar. Vou dar algumas dicas aqui para vocês. Engajar o time, motivação. Todo mundo levanta para dizer assim, uhul! Estou super animado hoje, motivado a fazer tudo, né? Ou a gente com certeza coloca aqui, esse aqui, ó, é um papel, né, do meu gestor, ok? Será que é? Que mais? Que desafios a gente tem? Manter a experiência e também sempre o aumento do conhecimento para todos da equipe, né? Com certeza. Olha lá, desenvolvimento de soft skills e hard skills. Vocês sabem a diferença de soft e hard skills? Alguém sabe aqui? Hard skills são as minhas competências técnicas, ok? E soft skills são as minhas habilidades que eu aprendo e tem a ver aqui com amadurecer de carreira. Como é que eu trago isso para o mundo corporativo? Como é que eu sustento isso? Tá bom? O que mais que eu tenho de desafios? Criar e manter a cultura da equipe. Criar e manter a cultura da equipe. Alguém já foi numa empresa, né? Ou se é assim, por favor, não me levem a mal, não quer dizer, não é um julgamento, um juízo de valor. Mas você chega lá, tem assim na parede, né? Apaixonado por aqui somos. Esse negócio é de verdade mesmo? Hã? E aí? É de verdade. Está na veia. Porque por onde eu passei, em alguns momentos, isso só ecoa. Será? Então, eu acho que a cultura, sem dúvida, né, feita aqui por nós, parte aqui de funcionários, é um desafio. Então, retenção de talentos, porque as pessoas, de fato, hoje em dia, olham aquilo que é interessante também para elas. Primeiro, para atender a necessidade da pirâmide de Maslow, da palestra anterior, né? As necessidades básicas, e depois a gente começa a ver o que mais eu tenho a ver, né, com essa história, com essa atividade. O que mais que eu tenho aqui? Feedbacks. E aí, gente? Qual foi o seu último feedback? Como é que foi? Alguém lembra aqui? Seu último feedback? Ó, tem gente rindo aqui porque lembra, né? Aí você sai da sala de feedback, aí o seu colega sempre te pergunta assim, e aí, como é que foi o feedback? Mais do mesmo, né? Será que agrega valor? Será que muda efetivamente? Ok? Potencializar resultados, porque no final do dia não basta só a gente dançar, cantar, pular e trazer uma cultura de uhul, mas e aí? O que eu tenho de resultado de fato concreto? Tá? Então, esse é um grande diferencial. Equilíbrio entre qualidade de vida e bem-estar. Gente, esse é um negócio que tem sido cada vez mais latente. Haja vista que as empresas têm oferecido, principalmente pós-pandemia, um regime híbrido, ou o famoso home office, como uma alternativa de retenção de talentos. Será que retém mesmo? Será que esta é uma das possibilidades? É uma alternativa? Será que é um fator determinante, inclusive, quando você recebe uma proposta de mudança? Então, como fazer para reter as pessoas que realmente fazem a diferença no nosso negócio? Então, esse é um grande desafio, inclusive, da gestão. Resiliência, flexibilidade, agilidade. Haja vista que nessa sociedade do conhecimento, do consumo, das coisas extremamente velozes, a gente precisa ter aqui resiliência, flexibilidade, mas flexibilidade não é só aquele negócio que eu escrevo assim no LinkedIn, disponível para viagem, certo? Estou disponível. Flexibilidade não é aceitar tudo a qualquer preço. Então, eu tenho aqui alguns conceitos
que começam a ser amplamente discutidos como diferenciais e desafios para uma liderança. Olha lá, a gente acabou de ouvir essa palavra propósito. Olha como as coisas estão sempre conectadas. Então, não é eu faço mais do mesmo, é o porquê eu faço. Será que eu quero fazer e continuar fazendo aqui? Então, o que é importante não para o gestor, mas o que é importante para mim. Então, começar a descobrir esse propósito que parece tão lindo, tão mágico, tão um mundo fantástico de Bob, mas, cara, ele faz muita diferença quando a gente entende o porquê fazemos. Ok? E a gente tem aqui a alfabetização tecnológica. Um pouco desses desafios que eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo, opa, agora vai. Boa. Um pouco desses desafios que eu coloquei aqui para vocês são competências discutidas em fóruns econômicos aqui, né, de vários estudiosos, e colocam estas como habilidades ou alguns cenários que qualquer empresa, qualquer vertical passa e passará. Já vivenciei negócios de suma diferenças aqui, e boa parte deles, sem dúvida, está centralizado, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Está centralizado, principalmente quando a gente quer muito resultado, mas no desenvolvimento aqui de soft skills. Porque se eu quero aprender uma competência nova, eu tenho condições tecnicamente de aprendê-la. Mas o atitudinal a gente ensina? A gente ensina a atitude? Não dá, né? É a consequência desse desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que nós temos. Então, o soft skill, aquela coisa... Sabe aquele básico? Vou dar um exemplo que aqui vocês vão lembrar. Sabe aquela coisa de reunião online? Certo? Liga a câmera, tira do mudo, põe a camiseta. Tudo bem? Põe a camiseta para fazer a reunião. Está calor aí na sua cidade? Entendo. Vamos fazer a reunião com o cliente com camiseta? Você não está no seu horário de day off. É home office. Estão vendo? Ah, mas isso é papel do RH? Não. Isso é o que a gente acaba precisando aqui trazer. É o básico. É o básico que a gente começa a ter como desafios. Ah, mas você está conectado? Não estou, minha internet aqui, ó. Deu um gato nesse momento. Então, a gente enfrenta novos ruídos que vêm surgindo nesse mercado e nesse movimento, né, sobretudo que a gente tem de soft skills. Ah, Camila, mas eu tenho que ensinar alguns pontos? Cara, olha o seu feedback, muitas vezes, por onde vai. Percebem? Só que, nesse meio tempo, o resultado não para. Vem Black Friday, vem um monte de coisa, e vamos vender, e vamos trabalhar, e vamos entregar, e tem data, e tem projeto, e tem isso e aquilo. Não é? Mas você tem pessoas para realizar tudo isso. Ou vocês já foram, ou têm experiências. Recapitula aí. Serviços. Como é que está o atendimento? Tá bom? Bom, porque o mundo hoje vai acabar em NPS, né? Você vai na farmácia, tem lá o mecanismo de NPS. O mundo vai acabar em NPS. Mas ainda assim, será que, de fato, eu tenho retroalimentado a cadeia? Não é só pedir a nota, não é só dizer, ô Senhor, meu atendimento foi bom, foi maravilhoso, né? Você pode entrar aqui no Google, por favor, e fazer aquela pesquisa uau aqui para mim? Porque meu atendimento, dessa vez, esse aqui eu vou ganhar. Mas e aquele que eu não pedi? E aquele que a comida atrasou? E aquele que o serviço não foi entregue? E aquele que o produto deu defeito e que você ligou 50 horas na central de atendimento?
E aquele serviço que você precisa cancelar, que você ficou ali horas para conseguir, vai e vem, e aquele e-mail que você não teve o retorno. E o básico bem feito do atendimento ao cliente. Porque o cliente está no centro, né? Só se for no centro de onde? Porque, de verdade, se a gente não começar a mudar esse comportamento, pensando de fato do cliente no centro, a sustentabilidade do negócio tem seus dias contados. Só que antes de fazer tudo isso, eu tenho uma alta propaganda de marketing, eu tenho todo um estudo de neurociência por trás disso, eu incentivo, eu alimento o topo do funil, eu gero lead na minha cadeia toda de prospecção. Mas quando ele entra em contato com o indivíduo lá da minha empresa, o que acontece? Quando ele vai para uma reunião de negócios, o que acontece? A mágica Disney desaparece, né? E por que isso cada vez mais é recorrente? Porque eu tenho pessoas que fazem o negócio acontecer, que fazem a mágica acontecer, mas que, de certa forma, não estão felizes, não estão nos seus locais que deveriam estar. Né? A gente reclama o tempo todo de tudo, sim, mas esquece de valorizar ali as coisas legais que temos e que conquistamos. E aí o gestor tem um outro papel agora. Perceberam? Então, são novos desafios que um líder de qualquer indústria, empresa, setor, segmento, área de atuação vai vivenciar. Qualquer área. Como você faz para que as pessoas respondam a todo esse engajamento que você impulsionou? Ok? E aí, eu pergunto aqui para vocês o que é liderança. Eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns autores, que diz lá, liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias, trata-se de uma vida que influencia a outra. Eu não preciso ter o cargo de líder, mas eu posso ser líder dentro da minha área. Eu tenho uma influência interpessoal exercida numa dada situação, dirigida através do processo de comunicação humana. Observem, para quê? Para objetivos específicos. Bom, o líder sabe onde ele vai chegar. E a equipe? Está bem orientada a isso? Será? Depois eu tenho aqui o Simon Sinek, excelente recomendação de leitura aqui, que diz assim, diz lá para vocês, a liderança é uma maneira de pensar, um modo de agir e, o mais importante, uma maneira de se comunicar. Então, as minhas palavras, né, são tão mais fortes. Ou será que as minhas ações ecoam muito mais que as minhas palavras? Olha aí para a gente repensar. E aí, o que tudo isso tem de familiaridade? Influência, comunicação, a arte de se comunicar. Então, um dos grandes desafios da liderança é saber transmitir esses objetivos específicos, porque o que a gente mais tem ouvido ultimamente é, isso foi um ruído de comunicação, não é mesmo? Mas não dá mais para ser assim um ruído de comunicação. Um ruído de comunicação faz com que a gente tenha uma perda, muitas vezes, muito maior do que a gente pode sustentar. Um cliente não bem atendido, as pesquisas mostram que ele propaga esse não bom atendimento para quantos? Para muitos, né? É muito maior o investimento que você precisa realizar num remarketing nesse aspecto, né? Olha aí quantas empresas, por má posicionamentos aqui, ou por uma comunicação, ou por uma fala, mas tiraram a minha fala do contexto. Tem essa? É possível? Então,
a gente precisa ter muito cuidado aqui. E como é que era antes? Esse termo, nascido aqui lá em 2018, vocês já devem ter ouvido falar sobre VUCA. É um termo que vem aqui de volatilidade, ou seja, as informações, as mudanças acontecem numa esfera que a gente não tem mais controle. Tudo é incerto. Os economistas lutam para ter agora uma certeza e conseguir cravar aqui uma medição ali, né? É tudo muito complexo. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita ambiguidade, eu tenho múltiplas possibilidades. Só que aí, tudo isso aqui veio, inclusive, para definir o que seria esse mundo caótico pós-Guerra Fria. Puxa, Camila, mas e aí? Qual foi o evento que marcou de forma muito triste a nossa história e que ainda mais potencializou aqui visões não sistêmicas? A pandemia. Pois é, então isso aqui virou passado. Porque olha o que a gente tem hoje. A gente já tem esse mundo bunny. Ou seja, eu assumo que eu tenho fragilidades. Eu assumo que eu tenho vulnerabilidades. Enquanto líder, eu sou um ser humano. Não posso vestir a capa de Superman, super-herói, né, Supergirl. Não posso. Mas como é que eu aprendo com essas vivências? A ansiedade para a tomada de decisão se torna cada vez mais latente. Eu tenho um ambiente que se transforma numa proporção gigantesca. E ideias mudam, é incompreensível o tempo todo. Eu não tenho mais uma linha estratégia de negócio. Quer um exemplo? Olha só, antigamente, a gente se formava, aí entrava como trainee lá numa empresa. Lembra? Entrava lá como trainee, aí aos pouquinhos ia crescendo, crescendo, crescendo. Aí chegava um determinado momento que você escolhia a sua carreira. Então eu escolhi, eu vou para cá. Eu posso mudar? Opa, aqui é um caminho paralelo, eu não consigo mais transitar. E hoje, como é? Olha o meu exemplo, gente. Eu gerencio mais de 50 engenheiros sem ser engenheira. Estão entendendo? Faz parte da vida. Eu posso transitar numa carreira lateral. Eu preciso ter profundidade de análise em uma potencialidade mínima que seja, para uma visão mais concisa e sistêmica. Mas eu tenho a possibilidade de transitar, de escolher, de mudar, numa velocidade que ou eu mudo, ou eu fico para trás. Perceberam? Esse é o mundo pós-pandemia. Pois bem, e para tudo isso, lembra lá que um dos desafios da liderança é o desenvolvimento de soft skills? Então, a gente começa a pensar aqui, qual que é a importância desses soft skills? Essa mudança constante, sem dúvida, né? Uma liderança que precisa inspirar, precisa influenciar, precisa liderar por exemplo. Pessoal, lembra de um gestor, se você é gestor ou não é gestor, qual é o gestor que marcou a sua carreira? Lembra aí? Todo mundo fez aqui um balãozinho? Agora, minha pergunta é, o aprendizado foi pelo amor ou pela dor? Qual foi o modo do aprendizado? Porque dos dois a gente aprende. Mas qual é o melhor? Qual é o mais saboroso? Então, que a gente possa ser visto e lembrado por boas experiências e aprendizados que a gente marca também na vida das pessoas. E foi sempre por isso que eu me preocupei. Por que será que eu encontro ou dou resultado em segmentos em que eu passo? Porque eu entendo o outro que está comigo. A dor e o desejo do outro. E aí, a gente tem lá
visão centrada no cliente, né? Como eu comentei com vocês. Tem espaço para uma empresa que não pensa no cliente? Tem espaço? Que vai muito além de NPS? E quando eu falo aqui, ó, de visão centrada no cliente, eu também estou falando do cliente interno. Olha aí a importância da gente cuidar das pessoas que estão internamente conosco. Viram a diferença? E aí, eu tenho esse mundo cada vez mais acelerado, impulsionado pela transição digital. Ah, mas tem aí um boom no mercado da inteligência artificial. Ok, mas isto é uma ferramenta. Nada adianta ele fazer slide bonito se você não souber aplicar isso. Então, a substituição do conhecimento. Ah, puxa, quer ver um hard skill? Inglês. Será que no futuro a gente vai ter meios que substituam a fluência de uma língua que muitas vezes a gente não superou, mas sabe da importância que tem para alguns meios e negócios? Ou será que a fluência, independente disso, só vai vir através de uma ferramenta que pode potencializar? O conhecimento é seu, ninguém tira. Está vendo? Investir nele é investir em você. E aí você tem lá, para esses desafios, eu sempre coloco aqui para vocês, adaptação, flexibilidade. A Black Friday é um exemplo disso, né? Será que eu tenho clientes sazonais ou clientes que compram mais comigo em relação a este período? Qual o perfil que eu tenho? Como é que está o preparo dessas pessoas para atender essa sazonalidade? E mais, eu coloco uma frase aqui, ó, fazer diferente e fazer a diferença. Na era do substituível, ou do tudo pode ser substituído, será que vale a pena investir em quem está? Ou, de fato, começar do zero com um novo aprendizado? Será que eu agrego valor fazendo diferente e fazendo a diferença? Ou será que eu quero os mesmos resultados fazendo sempre o mesmo? Ah, mas aí vai chegar a pesquisa de clima lá na empresa, então bora fazer um churrasco porque meu NPS de liderança tem que subir, não é assim? Bé! É o mesmo que você escrever na parede a cultura. Não corre no sangue. Não está lá no dia a dia. Está vendo? Logo vai vir a denúncia, escreve. Não é sustentável. O que mais? Opa, gestão do estresse, né? Se tem um negocinho mágico nessa história, é a inteligência emocional. Ou melhor, a falta dela, o como faz a diferença, né? Nesse meio. Então, nesse mundo rápido, frenético, caótico, pensa o quão eu preciso ter apoio em feedbacks. Vocês sabem o que é feed forward? Já ouviram falar? Então, você vai lá para Execom que vocês vão descobrir comigo. Mas é muito bom, tá, gente? Porque é a evolução de um feedback. Então, como é que eu olho para o passado, mas eu estruturo como fazer no presente? Já tenho ferramentas novas para isso, tá? Que traz melhores conexões empáticas. Vou deixar uma outra reflexão aqui para vocês. Será que nós somos simpáticos ou empáticos? Começa a pensar sobre isso. O quanto você tem sido verdadeiramente empático com as pessoas, com o seu time, com o seu cliente, com o mundo ao seu redor, tá? E aí, comunicação, pessoal, transmitir mensagens claras, objetivas, diretas, preparadas, organizadas. Não tem mais espaço para uma comunicação violenta, para um ruído de comunicação, para eventos que precisa de contexto. Não tem mais espaço para isso. A gente é, sim, julgado o tempo todo. Então, a comunicação é uma arma, é um poder que quem o tem, e se souber utilizar,
leva assertividade nesse processo. Já dizia o nosso famoso chacrinha, né? Quem não se comunica, não dá certo. É assim? E aí, a gente tem aqui relacionamento interpessoal. Puxa, mas eu tenho zilhões de conexões lá no meu LinkedIn, eu tenho uma cadeia de prospecção gigante, eu quero marcar coffee digital com Deus e o mundo, porque o LinkedIn está deixando de ser uma ferramenta de um portfólio importante para trabalho e tem virado, né, uma loucura de vendas. Claro que quando boas estratégias estruturadas surtem muitos efeitos, né? Mas, por outro lado, se vocês imaginassem a chuva de mensagens que não olharam o público-alvo que eu recebo, por exemplo, é insano. Está vendo? Só que eu preciso, gente, olha a mágica, ser interessado e não interesseiro. Ó a diferença. Ó a comunicação e um relacionamento dentro e fora da minha organização, com todos os meus stakeholders, como isso é importante. Aproveitem esse universo que a gente tem aqui. Troca o WhatsApp, sim. Troca olho no olho, converse, olhe, explore, pare. Porque esse momento que você está aqui tem que ser muito maior. É aqui que o seu network acontece. Ok? Então, explore essas relações. Hoje, pode ser que eu não tenha sinergia, mas amanhã pode ser importante. Puxa, me lembrei de você, Marciel. Me lembrei de você, Guilherme. Ok? Nos conhecemos lá no evento. É só porque eu consegui enxergar, tá? E assim a gente constrói uma rede sustentável de pessoas e de relacionamento que, de fato, podem nos apoiar. Trabalho em equipe. Está cheio de gente querendo trabalhar em equipe, né? Mas a equipe engrenada de verdade, está aqui uma construção que não é do dia para a noite. Não é levando uma palestra motivacional que abraça a árvore e faz todo mundo, acordei. Agora eu sou uma equipe. Não. É o dia a dia, é o pouco de todos os dias que eu construo com ações. E de nada adianta, se eu não tiver, para essa tomada de decisão rápida que eu preciso, ter um pensamento crítico e sistêmico para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, eu tenho a necessidade de ter o hard skill. Observem isso. É importante, sim, continuar se aperfeiçoando e trazendo mais conhecimento para o seu negócio. Olha eu caindo aqui. Porém, quanto mais eu tenho desenvolvimento do meu soft skill, mais eu consigo engajar e colocar tudo isso aqui em prática. Faz sentido, gente? E aí, está fazendo um filme na sua cabeça? Lá na sua empresa, no seu negócio? Só que nada disso, pessoal, vale se eu não tiver ética. Qualquer negócio hoje, no meio da infoxicação, já ouviram falar desse termo? O que é infoxicação? Está cheio de informação, acontecendo o tempo todo, mas o processo do funil do conhecimento é para poucos. A sua caixa de e-mail tem quantos e-mails? Só nesse pouquinho que eu estou aqui. Desconecta para se conectar. Quantos e-mails será na sua caixa? E aquele e-mail que você começa a escrever às 8 da manhã e não termina até às 5 da tarde? Dá uma olhada na sua multitarefa. Como é que ela anda? Então, cuidado com a ética, tá? Porque isso faz parte de um processo que não pode e não deve ser alterado, embora os valores evoluam, ok? Diferença entre gestão e liderança? Olha aí, pessoal, vou vestir agora a capa de super-herói e pensar, volta aqui, e pensar no processo de propósito, mudança, inovação.
o que será que eu tenho feito? O que será que eu tenho feito para entender o que é importante para a pessoa que está comigo? Quando eu consigo entender esse processo, eu potencializo o resultado, eu entendo o que aquele time tem de diferente que pode agregar e que, somado, levam a uma exponencialidade. Ok? Essas são as diferenças. Mas a gente vai continuar fazendo gestão, metas, objetivos, políticas, procedimentos. Mas isso aqui não pode deixar o seu dia a dia como dinâmica que vai ser engolido. Você tem momentos em que você precisa olhar para isso também. É um mix, ok? Portanto, a mudança do mindset. Olha lá o que eu tinha, né? Se eu for olhar. Estimule objetivos realistas, não mais ambiciosos. A gente busca novas metas, mas na minha trajetória sempre foi assim, que eu olhava para aquela meta e falava assim, gente, mas será que eu vou chegar lá? E como é que eu faço para o meu time acreditar se nem eu mesma tenho acreditado? Vamos lá, né? Será que é possível? Siga o plano? Não. Siga a visão. Olha a importância. Qual o propósito da empresa, do seu negócio? Minimize o risco, maximize o aprendizado. Não, vamos focar no aprendizado. O que aprendi foi legal. O que eu posso levar daqui para frente? Padronize, não mais. Personalize. Dá para adotar a mesma estratégia de marketing para sempre? Não dá, né? Seu lead vai embora com certeza, porque a concorrência vai personalizar. Centralize as ações, não mais. Empodere a tomada de decisões. Faça com que as pessoas do seu time estejam a par das tomadas de decisões. Obviamente, algumas são estratégicas, né? Mas que elas possam se sentir participativas do processo. Aumente a autoridade e influência. Não. Aumente a influência. Independente do seu cargo. Você não precisa ter o cargo de liderança para ser influente, lembra disso. Aumente seus números, a sua rede. Olha lá, aumente a sua rede. Você não está aqui? Aumente a sua rede de relacionamento. Olha aí a mudança de mindset. Gostaram? Pequenas dicas que, no dia a dia, fazem a diferença. E aí, gente, aquele detalhe, mas que muda tudo, é o quanto você sabe sobre você. É o quanto, numa situação de stress test, você sabe como você vai reagir. É um mergulho em você, para a sua inteligência emocional. O pai da inteligência emocional chama-se Daniel Goleman. E ele tem uma frase que eu amo, e diz o seguinte, eu vou ler para vocês, observem com muita atenção. Inteligência emocional, portanto, aqui, IE, ok? Inteligência emocional são pessoas socialmente equilibradas, comunicativas, animadas. Isso não tem nada a ver com extrovertido ou introvertido. Entendam, tá? Não inclinadas a receios ou a ruminar preocupações. Preocupações vêm de pré-ocupação. Eu estou canalizando a minha energia para algo que, neste momento, não está no meu eixo de decisão. Quantas vezes você, no seu projeto, não sabe bem qual a direção que a coisa vai, ou o que vai acontecer, mas adianta passar essa insegurança para o time? Não, né? De jeito nenhum. Exemplo disso, a gente tem lá, estou lá tocando o projeto, e está faltando um suprimento lá para a cadeia da execução da obra. Adianta eu trazer essa pré-ocupação para o meu time? Eu sei que a coisa não vai chegar dentro do prazo ágil. Eu sei que a gente vai precisar reprogramar para poder conseguir entregar no prazo. Replanejar, reprogramar.
Mas adianta eu trazer essa informação agora? Ó, não vai chegar não, viu? Você vai ter que correr aí depois. Adianta? Não adianta, né, gente? Então, o Daniel Goleman, ele fala muito sobre ruminar as pré-ocupações. E aí, tem a capacidade de engajamentos com pessoas ou causas, de assumir responsabilidades, de ter uma visão ética. Olha a importância da ética de novo vindo à tona, né? São solidários e atenciosos em seus relacionamentos. Ou seja, eu não estou atolado pela minha era da infoxicação. Eu tenho condições de ter uma agenda em que eu disponibilizo, de fato, portas abertas para as pessoas que precisam estar comigo. Não é aquela coisa assim, ó, aqui a gente tem política de portas abertas, viu? Mas eu não tenho agenda para você. Não marca. Pode ser em 2025? Não funciona, né? Não funciona mais assim. Aí o sujeito sai da empresa e vai lá para o LinkedIn e faz o quê? Dá aquela declaração de amor, né? Que também já deu ruim, hein? Cuidado. Que mais? E eu tenho aqui, ó, sentem-se à vontade consigo mesmos e no universo social em que vivem. Pessoal, olha que importante. O Daniel Goleman, ele traz que esse posicionamento não é de plástico aqui, ok? É de verdade. Quando eu não me sinto à vontade com uma determinada situação, eu consigo me posicionar, eu consigo dizer não. Palavrinha mágica. Como é que você está na prática do seu dizer não? Será que você tem somado? Ah, mas uma das táticas da inteligência emocional, eu não explodi, mas será que eu implodi? E aí, para tudo, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Este século é marcado pelo burnout, pela depressão, e por uma doença que precisa ser levada a séria, e que não é o gestor, tecnicamente, que vai conseguir apoiar nisso. Mas ele é responsável por alguns gatilhos. Afinal, quantas vezes será que você já saiu da empresa que você atuava porque você queria melhorar, né? Novos desafios, quero sair da minha zona de conforto? Ou será que você está se demitindo do seu chefe? Para refletir sobre isso. Então, sente-se confortável no universo em que vivem. E aí, ele fala dos 5 domínios. E eu queria que vocês gravassem isso. Tem muito estudo muito legal sobre isso, mas olha que legal. Conhecer as suas próprias emoções. Lidar com elas. Opa, já sei como eu sou, mas o meu modo zangão, que hora que ele vem? Eu explodo o tempo todo? Ah, ele é assim? É o outro que tem que saber lidar comigo? Como é? Ah, lembra lá no primeiro ponto que eu perguntei dos desafios da liderança e a gente colocou lá motivação? Gente, motivação, palavra motivação. O que te motiva para realizar uma ação? Ou seja, esse negócio não é papel do gestor, é teu negócio, é tua responsabilidade. Por que você acorda todo dia? Por que você faz o que você faz todo dia? O que você quer da sua vida? Ok? Então, não terceirize, não espere que teu gestor te motive. Não, caramba, é você o protagonista dessa história, que é sua, escrita por você. E aí, você tem lá, reconhecer as emoções nos outros. Aqui já é a pós-graduação da inteligência emocional. Reconhecer nos outros, né? E lidar com esses relacionamentos. Tá vendo? Quando a gente atinge esses 5 domínios, a gente começa a ter opa,
aqui eu tenho uma zona um pouco mais confortável para o stress test. O que é o stress test? Nada mais é, numa situação adversa, eu saber como é que eu vou me comportar, porque eu já sei lidar com as minhas próprias emoções. Como é que eu preparo o meu time, que ainda é júnior nessa situação? Ok? E aí, pessoal, olha que legal. Frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E a gente tem esse quadro, que é muito legal, que ele vai falar assim, sobre as soft skills e a liderança. Então, a consciência emocional, que é o que você precisa desenvolver. Ao mesmo tempo, fazer a sua gestão de autocontrole, adaptabilidade. Mas não esquecer do quê, gente? Resultado. Tudo isso é para potencializar resultado. Portanto, gestão de pessoas é papel de qualquer área, porque todas as áreas estão em busca de resultado. Torne-se um líder melhor através de conhecimento, de uma empatia, de uma consciência organizacional. E aí sim, você passa por um universo de influência, um universo de coaching. O que é o coaching? É, de fato, você ter tanta proximidade que você consegue desenvolver o outro em outras esferas. Isso se torna amplo. Né? Tem uma coisa importante aqui, hein? Você gerencia conflitos? Gerencia? Então, qual é o papel que você assume? De vítima, perseguidor ou salvador? Porque para a gestão de conflito acontecer, você precisa dessas três figuras. O que você tem sido ultimamente? O salvador? O perseguidor ou a vítima? Posso só dar uma dica? Quem faz gestão de conflito não exerce papel. Ok? Fica aí para a gente pensar. Pensar lá na Execom. A gente vai refletir muito lá, juntos. Trabalho em equipe e uma liderança extremamente inspiradora. Lembra que as suas ações ecoam muito mais que as suas palavras e que elas não têm volta. Ok? Independe de contexto. Pessoal, eu deixo uma homenagem aqui ao dia 15/10, dia do professor. E a gente tem aqui uma frase do Rubem Alves, que traz: a vida tem sua própria sabedoria. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar o broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que têm que acontecer de dentro para fora. E tudo tem o seu tempo, a sua maturidade profissional depende das suas soft skills. Ok? Hoje, e detalhe, isso não tem nada a ver com idade. Ok? Deixa eu reforçar bem aqui. Não tem nada a ver com idade. Quantas vezes eu já conheci pessoas de 18, 17, 20 anos, muito mais maduras do que muitos experientes por aí, que ainda precisam continuar no processo de metamorfose. Ok? Então, vamos trabalhar as diferenças, a igualdade com equidade, de forma sustentável, com uma liderança um pouco mais presente, de corpo e alma, com verdadeiramente portas abertas, preocupado com o propósito do outro, para agregar, no fundo, o quê? Um cliente mais satisfeito, seja ele interno ou externo. A mágica começa aqui, pessoal, com as pessoas. Responsabilidade de qualquer área. Ok? Muito obrigada, mas eu quero ouvir vocês. Cadê as perguntas? Tem tempo? 5 minutos?
Bora! Cabe uma pergunta aí, pode trabalhar, se alguém tiver, claro. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a minha pergunta é, eu trabalho em home office desde a pandemia. E aí o que eu tenho sentido muita dificuldade é como conciliar o equilíbrio ali emocional com o home office. Porque a gente perdeu muito esse lado do contato que você trouxe, que é importante. E aí, para mim, isso tem sido um desafio muito grande, assim. Inclusive, até me considerava uma pessoa muito comunicativa, e hoje eu acho que eu não sou não muito comunicativa. Então, acho que a pergunta seria nesse sentido, assim. E até como a minha líder pode me auxiliar, né, a desenvolver melhor o meu papel ali, no sentido do home office. Que legal, obrigada pela pergunta. Como você chama? Joyce. Deixa eu fazer uma reflexão aqui. Vocês já pararam para pensar que no home office a gente conhece mais as pessoas das famílias que integram as pessoas ali do ambiente do que antes? Porque, de repente, tem um filho que aparece, o marido, você sabe toda a dinâmica da casa. Isso só é possível no home office. Eu já fiz muitas ações com o meu time de amigo food, a gente almoça juntos. Muitas ações de engajamento digital, em que é super possível, aproveitando esse gancho do conhecer. Eu conheço o pet de estimação. A gente conhece os nomes. Quando que isso era possível no mundo físico? Então, é totalmente possível. É uma reflexão que eu deixo aqui. As rotinas de feedback, ou de one-on-one, ou de interação, devem continuar. E sempre que possível, eu sou muito a favor do abre a câmera, olho no olho, como é que você está? Eu acho que isso traz proximidade. Só que o mais importante de tudo isso numa relação de home office é esteja presente, esteja conectado de verdade. Não falando e respondendo e-mail, não falando e prestando atenção no WhatsApp. Sabe? Isso vai promover, sem dúvida, maior conexão. Então, explore a comunicação que está aí dentro de você e aproveite que o trânsito não é mais o seu inimigo, talvez. Explore os cafés digitais com as pessoas dentro da própria empresa, para aprender mais daquela outra área. São desafios, mas que se a gente parar para pensar que a gente tem o poder de aproximação, está nas nossas mãos. Valeu? Obrigada, Joyce. Mais alguém? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Então, eu me identifiquei com algumas coisas que você falou aí, né? Eu tenho 22 anos e hoje, onde eu trabalho, eu tenho que trabalhar com gente que tem, tipo, 15, 20 anos de mercado à minha frente. E tem uma coisa que você falou que me fez refletir. Eu não explodo, mas eu não sei identificar se eu implodi ou não. Então, minha dúvida é, como é que eu consigo identificar se eu implodi numa situação? Como é que eu posso tratar, dependendo de como seja também? Está dormindo bem? Estou dormindo bem. É um dos primeiros fatores que afetam o nosso sono, né? A implosão, aquilo que você somatiza, Guilherme, aquilo que... e que fica gravado, sabe? E que em algum momento você vai usar aquilo que está guardado dentro dessa caixinha como uma arma a seu favor. Então, a mágoa, né, o rancor ali daquilo que foi dito ou vivenciado nos conflitos. E tem pessoas que a explosão é um mecanismo. Né? Passou, não me lembro mais. Só que a implosão é aquilo que vai aos poucos te ruindo e que te faz ser contaminado ou anestesiado por aquele bichinho que, oh meu Deus, o que está acontecendo? Que te provoca a sensação também de angústia, de tristeza, de medo, de pânico, de desespero. Fatores que vão potencializando. Existem vários estudos, tá, Guilherme? E uma das maiores dificuldades que a gente tem, talvez essa é um fator da origem da pergunta,
é porque a gente não aprende a nomear os nossos sentimentos. Existem formas para isso. Roda de Pluckett é uma delas, depois a gente conversa, eu te indico. Mas é você, de fato, aprender a entender o que você sente com aquilo e o que aquele gatilho te transforma. É um modelo que vai te impulsionar ou que vai te reter? Ok? Muito bom. Boa! Isso então? É isso então? Foi ótimo. Obrigado, viu, Camila? Obrigada a Uma vocês. salva de palmas, pessoal.